Hare Krishna, bom dia, bem-vindos à nossa aula do Srimad Bhagavatam na Mayapur TV Brasil, tá? Então, vamos começar cantando Hare Krishna e... Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Brajajanarana Yasodanandana Brajajanarana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Brajajanarana Yasodanandana Brajajanarana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Tá, então, lendo do Srimad Bhagavatam, tá? Primeiro canto, capítulo 3. Krishna é a fonte de todas as encarnações. A aula de hoje é o verso número 42. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Satu Sanshravayamasa Maharajam Parikshitam Prayo Pavishtam Gangayam Paritam Paramarshibihi. Saha, o filho de Vyasadeva, tu, novamente, Sanshravayam. Asa, falos a
audíveis, Maharajan, ao imperador Parikshitam, chamado Parikshit, Praya Upavishtam, que se sentou até a morte sem comida ou bebida. Gangayam, às margens do Ganges. Paritam, estando rodeado, Parama Rishibhi, por grandes sábios. Tradução e significado por Srila Prabhupada. Shukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva, por sua vez, transmitiu o Bhagavatam ao grande imperador Parikshit, que se sentou rodeado de sábios às margens do Ganges, esperando a morte sem comer nem beber. Significado: todas as mensagens transcendentais são recebidas apropriadamente na corrente de sucessão discipular. Essa sucessão discipular chama-se Parampara. Portanto, a menos que o Bhagavatam ou quaisquer outras literaturas védicas sejam recebidas através do sistema Parampara, a recepção de conhecimento não é fidedigna. Vyasadeva transmitiu a mensagem a Shukadeva Goswami, e de Shukadeva Goswami, Suta Goswami recebeu a mensagem. Deve-se, por conseguinte, receber a mensagem do Bhagavatam de Suta Goswami ou de seu representante, e não de qualquer intérprete irrelevante. O imperador Parikshit recebeu a informação de sua morte a tempo e imediatamente deixou o seu reino e família e sentou-se às margens do Ganges para jejuar até a morte. Todos os grandes sábios, rishis, filósofos, místicos, etc., foram até ali devido à posição imperial dele. Eles deram muitas sugestões sobre seu dever imediato e, por fim, foi determinado que ele ouviria de Shukadeva Goswami sobre o Senhor Krishna. Assim, o Bhagavatam foi-lhe falado. Sripada Shankaracharya, que pregou a filosofia Mayavada e enfatizou o aspecto impessoal do absoluto, também recomendou que todos devem refugiar-se aos pés de lótus do Senhor Shri Krishna, pois não há esperança de tirar proveito de algo através de debates. Indiretamente, Sripada Shankaracharya admitiu que o que ele havia pregado nas interpretações gramaticais floridas do Vedanta Sutra não pode ajudar ninguém na hora da morte. Na hora crítica da morte, deve-se recitar o nome de Govinda. Essa é a recomendação de todos os grandes transcendentalistas. Shukadeva Goswami tinha há muito afirmado a mesma verdade de que no fim da vida devemos nos lembrar de Narayana. Essa é a essência de todas as atividades espirituais. Em conformidade com esta verdade eterna, o Srimad Bhagavatam foi ouvido pelo imperador Parikshit e foi recitado pelo competente Shukadeva Goswami. E tanto o orador quanto o receptor das mensagens do Bhagavatam foram devidamente libertados pelo mesmo meio.
Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatyade Satarine. Satu Sangsravayam Masa Maharajam Parikshitam Prayopavishtam Gangayam Paritam Paramarshibhi. Shukadeva Goswami, o filho de Vyasadeva, por sua vez, transmitiu o Bhagavatam ao grande imperador Parikshit, que se sentou rodeado de sábios às margens do Ganges, esperando a morte, sem comer nem beber. Então, nesta parte deste capítulo, que foi apresentado as diferentes encarnações, as diferentes manifestações do Senhor Supremo, como seus diferentes avataras. Então, agora, concluindo esse capítulo, de novo está sendo recapitulado a situação de como o Srimad Bhagavatam veio no contexto de ser recebido pela parampara, pela sucessão discipular. Primeiro, esse verso é muito rico, e o significado de Srila Prabhupada é mais rico ainda, porque ele realmente fala sobre, primeiro, da importância de receber o conhecimento espiritual de parampara. Se o conhecimento espiritual, se a autoridade do conhecimento não é o parampara, a palavra parampara é traduzido geralmente, às vezes mesmo no hindi, como tradição. Mas parampara, ele não é apenas uma tradição, mas sim, nesse caso, a tradição védica, o conhecimento, ele não é o conhecimento recebido de pessoas que especularam ou meramente obteram o conhecimento empírico da realidade. Porque, na verdade, segundo a teoria do conhecimento no Nyaya e utilizado no Vedanta, existem várias maneiras diferentes, mas as três principais meios de se obter conhecimento. O primeiro é pratyaksha, pela percepção dos sentidos, pela experiência do sentido, processo empírico, nós podemos conhecer muitas coisas, mas ao limite, aquilo que não pode ser obtido pelos sentidos também pode ser conhecido pela mente, pelo processo da reflexão, indutiva, ou às vezes, onde nós podemos lidar com conhecimento, mas ainda assim, o conhecimento mental, o conhecimento intelectual, ele está restrito aos conceitos de tempo e espaço desse mundo material, aquilo que está fora do conceito de tempo e espaço. Esse mundo material, a nossa mente não pode nem refletir, ela nem considera. Então, por isso existe algum conhecimento, existe um tipo de conhecimento chamado conhecimento paroksha, o conhecimento além da mente, além dos sentidos. Esse conhecimento só pode ser obtido por visão pelo conhecimento do yoga. O conhecimento de yoga significa visão de samadhi. Então, essa visão de samadhi é quando a consciência fica livre como é definido por Patanjali, Yoga Chitta Vritti Nirodha, a consciência está livre das influências, dos limites dos sentidos, dos limites dos gunas, que faz com que nós possamos agir ou conhecer tal coisa, e preferencialmente. Então, a mente pura, que isso é explicado também claramente dentro da tradição védica, a mente tem que estar no estado de Shuddha Sattva, que também é explicado
utilizando o nome Vasudeva, o estado Vasudeva, esse estado de Shuddha Sattva, livre de toda... Então, quando vocês têm... Então, o conhecimento que você obtém é o conhecimento espiritual. E esse conhecimento, ainda assim, mesmo o processo de purificar a mente, remover toda a contaminação da mente, ainda não nos dá o conhecimento espiritual. Ela pode nos dar um conhecimento espiritual propedêutico, um conhecimento espiritual preparatório ou inicial, que vem pela eliminação do conhecimento material limitado causado pelos gunas, que é o conhecimento impessoal. Então, o conhecimento impessoal, ele pode ser obtido por jnana, tá? Então, alguns yogis, alguns místicos têm o conhecimento espiritual, mas ainda na plataforma da negação do processo mental, do processo dos sentidos. É o conhecimento obtido pela neti, aquilo que isso não é, isso não é, isso não é. Então, tudo que a mente concebe é negado. Então, você chega no algo que você não pode conceber. Então, agora, esses místicos, tendo purificado a compreensão espiritual do Brahman, é o primeiro, como Prabhupada explica, é o primeiro passo na vida espiritual. Compreender que Aham Brahmasmi não é errado, mas é o primeiro passo. O errado é pensar que este é o conhecimento final. Ele não é o conhecimento final, ele não é o conhecimento último, é o conhecimento inicial, que nos torna numa condição, entende, de permitir que a revelação, a graça do Senhor Supremo se revele neste receptáculo purificado que é a nossa consciência. Então, portanto, estes místicos, então, por isso o processo de Shabda é ouvir daqueles que ouviram puramente da transcendência. Por isso, eles são autoridades. Autoridade, porque muitas pessoas às vezes colocam, não, existem 3 maneiras de obter conhecimento. Um é pelos sentidos, outro pela mente, e outro é ouvir de uma autoridade. Então, vamos ver. Que autoridade é essa? Tá? Uma autoridade material, o Parampara, a tradição de autoridades materiais que obtiveram conhecimento só pela mente, pelos sentidos, ela não nos acrescenta nada. E também da autoridade de pessoas que alcançaram o estado de samadhi, estado de iluminação, mas impessoal, também não nos interessa, porque elas nos colocam num estado, assim, num limbo existencial. Não vida material e não vida espiritual dinâmica, mas sim uma vida espiritual passiva, platônica. Então, estes sábios que estão situados no Parampara, significa que um desses sábios, desses acharyas do passado, foram iluminados. E, portanto, eles transmitiram aquele mesmo conhecimento que eles receberam pelo processo de shiksha, de diksha, de instruir o conhecimento. Então, Jasya deve para bhaktir, Jatadevi tata guru tasyati katitahi artha, prakashanti mahatmanaha. Somente aquelas grandes almas que têm fé no Senhor Supremo, Jasya deve para bhakti, e também tem o mesmo grau de fé, Jasya deve tata guru. Então, e esta mesma fé que tem na divindade, ela tem no mestre espiritual. O mistério do conhecimento espiritual é revelado. Nós podemos também pegar muito livros, ler o Bhagavad Gita, ler todas essas instruções, mas temos que ter também a atitude, entende? Tão importante quanto encontrar um mestre, um sábio genuíno, é nós sermos receptáculos, nós sermos discípulos, nós sermos ouvintes qualificados. Então, isso é explicado na Bhagavad Gita claramente.
que a pessoa deve se aproximar do mestre espiritual. E a atitude, como está dito, é de que a pessoa deve tadvidi pranipatena pariprajnena shivaya. A pessoa deve aproximar-se do mestre espiritual, humildando-se, numa atitude de humildade sincera, tá? É o primeiro passo. Segundo, pariprajnena. A pessoa deve questionar. E questionamento tem que ser relevante. Ela não pode perguntar abobrinha para o mestre espiritual só para satisfazer a sua curiosidade intelectual. Essa é a diferença daquelas 4 tipos de pessoas que se aproximam de Krishna. O necessitado, entende? O com dificuldade econômica, e o outro é Gyashu, aquele que é curioso. Então, Gyashu significa aquele que está buscando conhecimento, mas ele é curioso apenas. A curiosidade não basta. A pessoa tem que ser um jnani. Ela tem que adquirir o conhecimento correto, e o conhecimento correto vem pela graça de Krishna, através desses grandes devotos e seus representantes. Então, no caso aqui, podemos ver claramente que tantos os oradores do Srimad Bhagavatam, começando por Vyasadeva, que falou isso para seu filho, que estava no ventre da sua mãe, Shukadeva Goswami, e depois também o Shukadeva Goswami, que falou isso para Sutta Goswami, que está agora também falando para os sábios em Naimisharanya. Agora, a audiência também é qualificada. Entende? Primeiro de tudo, Shukadeva Goswami, ele era qualificado, porque ele alcançou esse estado de pureza. É dito que Shukadeva Goswami, ele era um Brahmavadi, uma pessoa iluminada, no sentido, um Siddha, um ser perfeito, mas ele ainda não tinha, no recipiente puro e limpo que o conhecimento espiritual dá, especialmente esse conhecimento da natureza do ser, tem que ser preenchido com a água plena da consciência de Krishna, que é Krishna Katha, que é exatamente o tópico do Srimad Bhagavatam, que foi falado por Shukadeva. E aí Shukadeva se tornou qualificado, porque limpo, o recipiente limpo, e também recebeu o conteúdo adequado, e, portanto, ele foi transmitido. Shukadeva Goswami também falou para um ouvinte qualificado, como o caso do Parikshit Maharaj. Então, podemos ver como que Parikshit Maharaj, ele chegou um momento que ele viu que a sua existência neste mundo não teria continuidade, tendo amaldiçoado pelo filho de um Brahmana, que por uma atitude assim precipitada amaldiçoou Shukadeva Goswami, considerando que seu pai tinha sido ofendido. Erroneamente, ele não entendeu a posição de Parikshit Maharaj. Portanto, Parikshit Maharaj, dessa maneira, ele agora decidiu entender o objetivo último da vida. Como está dito com Srila Prabhupada, explica aqui, a finalidade última da existência é Ante Narayana Smriti. Ante significa o fim, a hora final. Então, na hora da morte, a perfeição é lembrar-se de Senhor Supremo. Narayana Smriti, lembrar-se do Senhor Supremo. Então, dessa forma, o conhecimento está sendo transmitido e, portanto, para esta autoridade, não é uma autoridade que está dando conhecimento de karma, de dharma, ou de jnana, ou mesmo de yoga mística. Não, está dando a perfeição última. Por isso é dito que a literatura védica, ela, dialeticamente, ela nos dá diferentes categorias de conhecimento. Karmakanda, conhecimento importante, Karmakanda, para que as pessoas possam agir no Dharma e, portanto, viver de uma maneira progressiva neste mundo, assim, transcendendo a mera existência animal de comer, dormir, defender-se e fazer sexo.
O ser humano ele foi feito para mais coisa do que meramente vir como animal. Ele tem que entender o Dharma, ele tem que ter compreensão do Dharma e viver no Dharma. Então, o Karma Kanda, ele exatamente nos torna verdadeiramente seres humanos. É o princípio básico da religiosidade. Entende? É o primeiro Purushartha, a primeira meta da vida humana, que é Dharma. Então, dessa forma, a pessoa ela se torna progressiva e purifica a sua consciência, e na medida que ela vai se purificando, ela vai adquirindo conhecimento espiritual. Então, aí o conhecimento espiritual permite que a pessoa possa estudar, entende? Esse conhecimento espiritual é dado na sessão chamada Jnana Kanda. Jnana Kanda significa a sessão que nos dá o conhecimento espiritual sobre quem sou eu, a natureza eterna da alma, a diferença entre quem sou, entre o nosso corpo e a alma, entre eu, entre o meu eu eterno e o meu falso ego temporário. Então, este conhecimento, do Jnana Kanda, e também nós podemos entender que este eu, ele é parte do Ser Supremo, do Eu Supremo, este Atma, Jiva Atma é parte do Paramatma. Então, esse conhecimento, ele é adquirido para Brahma. Então, aí nós podemos compreender e nos situar na posição eterna da eternidade, que é a posição de autorrealização. E aí, dessa forma, o processo de Jnana, ele vem como uma preparação. É como, se nós usamos assim a filosofia dialética, nós podemos ver que a tese dos Vedas é Dharma. E Karma Kanda se preocupa com estabelecer essa tese, que temos que viver neste mundo, e se nós vivemos esse mundo sem seguir o Dharma, sem executar Yajna, sem executar sacrifícios, nós somos ladrões e vamos ter que sofrer as consequências kármicas dessa atitude de larápio no mundo material, de querer pensar que eu sou o dono dessa matéria. Então, portanto, isso vai ser purificado para que seja estabelecida a posição suprema. Então, dessa forma, a pessoa ela age assim, o Dharma, agora ela vai agir, depois disso, agora no processo de Atato Brahma Jigyasa. Agora ela tem que compreender que eu não sou o corpo material. Entende? Esse mundo material, entende? É temporário, entende? Mas se a pessoa não está no Dharma, porque o Dharma possibilita que ele possa ter o esgotamento da existência material, receber harta desenvolvimento econômico, ter prosperidade, viver na família, manter tudo, e também ter cama, ter alguma satisfação dos sentidos, e chega um grau de esgotamento. Então, esse estado, aí Karma Kanda, ela deixa de ter sentido, ela não é mais significativa. Não é que nós vamos negar o valor, mas ele já não tem significado, não tem sentido. A pessoa agora tem que entrar na plataforma do conhecimento espiritual. E aí, quando o conhecimento espiritual nos purifica, como Srila Prabhupada explica no significado do Bhagavad Gita, o conhecimento de Jnana, o conhecimento pessoal é válido, mas só até o ponto em que a pessoa possa se associar com os devotos puros. E quando a pessoa não tem a associação dos devotos puros, é melhor ela não fazer nada do que fazer coisa errada. Certo? Mas na associação com os devotos. Então, portanto, essa terceira meta, que é chamada Uttara Mimamsa, o significado, a hermenêutica última dos Vedas, começa a partir do Vedanta. O Vedanta é o primeiro sentido, por isso que é chamado de Purva Mimamsa, o primeiro sentido da literatura védica no plano espiritual, para sairmos meramente do plano material, é exatamente o conhecimento de Brahman, do ser, que é Ekaeva do Atyama, aquele um sem o segundo. Então, isso está bem claro. Agora nós podemos entrar nessa última kanda, que é chamado Upasana Kanda.
significa meditar. Mas meditar numa atitude de devoção. Então, o Upasana Kanda é também sinônimo de Bhakti. Mas, ainda assim, há uma nuance. O Upasana é um Bhakti ainda numa plataforma mais, assim, de meditação, meditar em Deus, um estado ainda mais, meditar na opulência de Deus, no mundo material, na criação de Deus, nas qualidades majestosas de Deus. Então é aquele Bhakti ainda mais passivo, chamado Shanta Bhakta. E aí, quando a pessoa já entra na plataforma de Dasya, no serviço, aí podemos entender que este Upasana ele se torna não meramente uma contemplação, ele se torna algo dinâmico, que é exatamente o serviço devocional. Por isso que Srila Prabhupada, de uma maneira genial, traduz essa palavra bhakti, que pode ter um sentido muito amplo de devoção. Até os impersonalistas adoram traduzir bhakti como participação. Significa que bhakti não é servir a Deus, mas assim, é participar em Deus, se tornar um em Deus. Então, essa é o sentido. Então, os impersonalistas têm essa questão de utilizar muito o malabarismo semântico. Por isso que a Prabhupada deixa bem claro aqui, e cita o significado, Shankaracharya. Shankaracharya, que é o grande mestre da tradição Dhyana, da tradição do conhecimento, sobre o conhecimento do Brahman, da natureza impessoal, de que tudo que existe é Brahman, que tudo que existe é Deus. E que ele procura tirar as pessoas da compreensão também panteísta de que tudo é Deus, mas a matéria é Deus e, portanto, eu posso desfrutar da matéria. Ele procura mostrar que não, nós temos que transcender a natureza material. Então, portanto, o Shankara ele é uma grande autoridade. Ele, na verdade, não é uma pessoa que veio para um propósito demoníaco. Não é que Shankara ele veio ensinar a fazer demoníaca. Ele está cumprindo um propósito do Senhor Supremo. Shankara é uma encarnação de Shiva. Ele veio para afastar os impersonalistas do aspecto puro de Bhakti no mundo espiritual. Por isso é dito que no mundo espiritual o seu Shiva tem Sada Shiva, o Adi Shiva, o Shiva, porque as expansões de Krishna, elas, assim como Shankarsana, Mahavishnu, é uma expansão de Shankarsana no mundo espiritual. Então, como o Shiva que vem e se torna o olhar de Mahavishnu, ele também tem sua forma original, entende? Em Kailasha, no limite do mundo espiritual. Nos limites do mundo espiritual, o seu Shiva está ali. Entende? E também ele está nos limites de Vrindavana. E qual a sua função? É impedir que os siddhas, os seres perfeitos que se livraram desse mundo material, possam entrar. Porque ele só permite que entrem na atmosfera de Vraja, de Krishnaloka, ou mesmo em Vaikunta, só aqueles que têm bhava, tem aquela emoção que pode se tornar rasa, dando prazer a Krishna e ao seu devoto. Então, dessa forma, o Sr. Shiva ele tem esse aspecto mais esotérico, mais confidencial, que somente os Vaishnavas conhecem. Os Shaivistas não entendem esse aspecto. Eles consideram que Shiva é apenas o criador, esse aspecto de Shiva na natureza material, como o tempo, o olhar de Mahavishnu, e ele é o Deus Supremo, e a sua esposa, que é Parvati, é a deusa suprema. Então, eles param ali. Eles não conseguem ver além dali. Essa posição de Shiva como toda a realidade, como a personificação do Brahman, ela ofusca. Por isso que o Isha Upanishad tem uma prece que diz: Hiramena pátria, ó Senhor, por favor, remova esta refulgência que te cobre, me impede de ver a sua forma. Então, de uma forma, o seu Shiva tem esse aspecto. Mas, revelando o seu aspecto confidencial de Vaishnavaranjata Shambhu, como é explicado no Srimad Bhagavatam, que o seu Shiva é o maior dos Vaishnavas, ele, nas suas preces a Govinda, ele deixa bem claro, quando ele ora, né? Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Mudha Mate.
Sampraptene Hindru Kinkarane, ele diz, ele chama aqueles que não adoram Govinda de Mudha. Mudha significa, eu não gosto de usar palavrão, não, é uma pessoa estúpida, Mudha, um estúpido, um burro, sem inteligência. Mudha é o oposto de Buddha. Buddha é aquele que é iluminado, que tem inteligência. Agora, o Mudha é aquele que a sua inteligência é embotada. Mudha mate. Mate significa intelectuais. Seus tolos intelectuais. Entende? Vocês estão tão preocupados aí com jnana, entende? Com viveka, discriminação, tudo isso, porque é importante, mas não é útil. O seu malabarismo, Drukinkarane é uma técnica de sânscrito de ficar analisando as raízes verbais, e os afixos e prefixos, e assim fica. A sua especulação semântica, a sua especulação gramatical, ela não vai salvar você na hora da morte. Entendeu? Da mesma forma, Parikshit Maharaj entendia claramente isso. Então, ele não foi buscar um guru, um personalista que estava ensinando esse conhecimento preparatório para a espiritualidade, entende? Mas sim, ele buscou os devotos puros de Krishna. E assim, tendo alcançado, entende, o abrigo correto, tendo encontrado os oradores perfeitos, Parikshit Maharaj, ele alcançou a perfeição da vida, como está dito no Srimad-Bhagavatam. A perfeição da vida, ela é testada na hora da morte. Porque se descreve na Bhagavad Gita claramente, aonde a nossa consciência estiver fixa, na hora da nossa morte, isso vai determinar o nosso destino. Sim. Se nós estamos influenciados pelo modo da ignorância, vamos nascer em formas inferiores. Animais, seres em dimensões assim, bem inferiores, para que a consciência possa ser desenvolvida. Se nós estamos situados no modo da paixão, nós voltamos de novo aqui na sociedade humana, na ação, e não temos tempo de sair do envolvimento causado pelo karma. E se morrer no modo da bondade, alcançamos um estado nos mundos celestiais. Então, portanto, mesmo aquelas pessoas, aqueles seres, aquelas almas que nascem como asuras, aquelas almas que nascem como devas, eles obtêm esse destino por terem uma existência predominantemente ou no modo da ignorância ou no modo da bondade. Aqueles que sempre estão na bondade, sempre reencarnando na bondade, eles vão nascer em mundos superiores e eles vão ter qualificação de poder ser eleito para os cargos de devas e, portanto, ajudar o Senhor, servir o Senhor na administração cósmica. O modo da bondade qualifica essas pessoas. Agora, aqueles que ficam reincidentemente, toda hora na ignorância, vivendo como um animal, eles vão nascer em formas que são mais propícias a isso, ou formas animais, ou até mesmo formas demoníacas. Entende? Seres como rakshasas ou asuras, eles são seres que obtêm aquela condição, reencarnam naqueles corpos, que são diferentes corpos, que estão dentro das categorias das formas de corpo de vida criadas pelo Senhor Brahma. Então, agora, quando a pessoa morre com a consciência purificada, se ela só se purificou, mas não colocou no recipiente limpo a água de bhava, da emoção de bhakti, ela fica apenas no estado intermediário. Eu sempre gosto de dar esse exemplo, não? Tanto do siddha, impersonalista, como o siddha, que é o devoto, o bhakta, o devoto puro. É como você querer ir para, vou dar um exemplo, de querer ir para um outro país, no caso a Índia, você quer ir para a Índia, você precisa de duas coisas. Primeiro, você tem que comprar uma passagem, você tem que ter condições econômicas de poder comprar o transporte e se conduzir para a Índia. Então, para isso, você tem que ter, não ter compromisso, trabalho, família que te prenda para você poder passar lá um mês ou 2 meses no Festival de Mayapur ou
ou no período de Kartik, você pode ir lá, você tem a condição de ir. Mas mesmo que você compre a passagem para você sair do Brasil, se você não foi antes no consulado da Índia e conseguiu uma visa para entrar na Índia, sua viagem vai ser um fracasso. Você vai embarcar no avião, chegou em Delhi, pensou, olha que legal, cheguei. Agora vou alugar um táxi para ir para Vrindavan, fazendo todos os planos, mas chega ali, a imigração. Cadê sua visa? A pessoa não tem visa. Esqueceu. Puxa, eu esqueci da visa. O que vai acontecer? Ela vai ter que ficar no limbo Brahman do aeroporto detido até ser repatriado. Então, é exatamente essa é a condição do impersonalista. Do seguida, alguns impersonalistas são apenas impersonalistas conceituais, teóricos, que são até mesmo demoníacos, eles ofendem Deus para tentar dizer que eles são Deus. Mas aqueles que são chamados Brahmavadis, aqueles que realmente se purificaram e não têm mais apego a esse mundo material, nem aversão, eles se libertam, mas eles não saem do Brahman. Então, como eu estava dizendo, o seu Shiva, um dos serviços do seu Shiva é manter eles ali completamente imergidos na luz alegre do Brahman. Ali, e ficam ali sem sofrer mais os kleshas causados pelos modos da natureza material. Mas essa condição, da mesma forma, o devoto também tem que cultivar conhecimento espiritual, dharma, entende? Ele tem que agir de acordo com os princípios de Vaidhi das escrituras, ele tem que se purificar, ele tem que adquirir conhecimento, Sambandha Jnana, Prayojana Jnana, entende? E Sambandha Jnana, chama outro, Abhideya Jnana e, por fim, Prayojana Jnana. Então, ele tem que ter o conhecimento necessário, mas ele tem que desenvolver bhava. E este bhava, esta emoção, que no momento as nossas emoções estão condicionadas pelos nossos egos. E, portanto, pensamos, se nós apenas seguimos conhecimento pessoal, que a emoção é maia. Não, a emoção não é maia. Desejo não é maia. Apego não é maia. Tudo isso surge com natureza do ser. Maia é quando você se apega, quando você se identifica, quando você tem paixão pelas coisas temporárias deste mundo, aos relacionamentos temporários e provisórios desse mundo. Aí, sim, será a condição de ilusão. Então, aquelas mesmas coisas desse mundo material que nos prendem, elas podem ser purificadas pelo processo, não o processo de rejeitar apenas, isso é maia. Primeiro de tudo, essa atitude de rejeitar, de renunciar, ela é tão arrogante como a atitude do materialista apegado a ela. Eu não posso me apegar a algo que não é meu. E da mesma forma como eu não posso me apegar a nada que é meu, o corpo não é meu corpo. Esse corpo é propriedade de Krishna, que tem que ser utilizado no serviço a Krishna. A minha família, minha esposa, meus filhos não são meus. Eles são pessoas que foram colocados sob meus cuidados para servir Krishna, permitindo que eles possam servir a Krishna. Isso nada é meu. Então, portanto, não sendo meu, eu não posso rejeitar também. É arrogante, por exemplo. Se eu te empresto o meu carro e você negligencia, você foge com o carro, não me devolve, você é um ladrão. Mas se eu pego o meu carro para você e depois você volta e fala, cadê meu carro? Não é meu, eu deixei lá na favela, deixei lá no lixão. Como que deixou? Não era meu, por que eu vou pegar? Então, essa é a atitude do impersonalista, que o devoto não deve ter. Então, por isso, a renúncia do devoto
A palavra renúncia significa que o devoto não tem paixão para desfrutar essas coisas materiais, mas ele utiliza essas coisas materiais no serviço de Krishna. Então, esse vairagya, ele é obtido pelo processo de yukta vairagya. Só não ter paixão pelas coisas materiais e não utilizar essas coisas no serviço de Krishna, isso não é verdadeira renúncia. Então, por isso, o processo da consciência de Krishna, ele vai além do processo meramente de vairagya, que é obtido pelo conhecimento, tá? Vairagya, renunciar a esse mundo, tanto como a vairagya seca, como yukta vairagya, tem que ter conhecimento, tem que entender quem eu sou, tá bem claro isso, tem que estar, não pode haver mais nenhuma dúvida de que eu sou uma alma espiritual eterna, de ver a Swarupa Rai, um servo eterno de Krishna, não pode haver nenhuma dúvida de que Krishna é o Senhor Supremo, objeto de todos os sentimentos, de todas as emoções. E aí, com esse conhecimento, nós vamos nos aproximar. Então, com fé nisso, Shraddha, como o Rupa Goswami diz, o primeiro passo, porque no nosso processo de evolução em Bhakti, Shraddha. E Shraddha, essa determinação, essa confiança, ela vem de conhecimento. Então, este Shraddha faz com que nós vamos procurar aquelas pessoas que têm algo mais. Por isso, eu volto a buscar sadhu, que é exatamente o que Parikshit Maharaj fez. Ele não foi buscar um guru Mayavadi. Não, ele foi buscar os Vaishnavas. Especialmente, ele veio buscar Shukadeva Goswami, que era um devoto puro, e que estava falando sobre os tópicos sobre Krishna. Certamente, Parikshit Maharaj já tinha um antecedente, ele era um Vaishnava, ele foi salvo no ventre da sua mãe, entende? Pelo Senhor Supremo, então ele já tinha visto o Senhor Supremo. O Senhor Supremo se manifestou, protegeu, ele era neto. Entende? E tinha avós que eram devotos puros, associados eternos de Krishna, como os Pandavas. Mas aqui ele tornou este tipo de qualificação realmente benéfico. Ele fez o melhor uso disso que ele teve, buscando um devoto puro como Parikshit Maharaj. Então, por isso é dito que essa fé em Krishna, que certamente Parikshit Maharaj tinha fé em Krishna. E, portanto, senão ele não buscaria ouvir sobre Krishna. Ele ia lá em Varanasi, ia lá em Rishikesh, nos Himalaias, buscar alguém que estava ensinando meditação. Soham, 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 Soham. Eu sou ele, eu sou ele, eu sou... Não. Ele foi buscar aqueles que estavam falando sobre o Bhagavatam. Tá? Então, é na associação, em sadhusanga, na associação com os devotos, entende? Que a nossa fé vai aumentar, porque Bhakti não é obtido por conhecimento. Eu não me torno um devoto sendo convencido por uma boa aula. Certamente, a boa aula ela tem um efeito. Uma boa pregação faz com que a sua fé aumente e você busque aquilo que vai te dar Bhakti, que é a associação com os devotos. Bhakti é um contágio. Nesse momento de pandemia, nós sabemos como que realmente o contágio acontece pela associação. Então, o devoto ele vai retirar todas as medidas de proteção que Maya lhe imbuiu. E assim, ele vai e se expõe na associação aos devotos ao vírus de Bhakti. Aí já era. Aí está contaminado. E aí ele vai querer fazer com que os sadhusanga, o que é que os sadhus fazem? O que é que os devotos fazem? Bhajana Kriya. Sadhana Bhakti e Bhajana Kriya se ocupam do seu devocional na plataforma de Vaidhi, Sadhana Bhakti e de Raganuga, numa atitude mais introspectiva, de servir, atividades de Bhajana, de adorar a Krishna. Então, e aí, ele assim
a sua fé vai aumentando, aí ele vai se ocupar nessas atividades, e a consequência dessa atividade é que o seu coração começa a se purificar. Anarta Nivritti. Ele vai se purificar, purificando seu coração cada vez mais. Ele fica fixo nessa companhia, ele fica fixo no processo de Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Padasevanam, Dasyam Sakyam Atmani Vedanam, todos os diferentes processos que os devotos estão ocupados. Se você busca associação com impersonalistas ou yogi, você ocupar nos angas de suas teses. O impersonalista, é importante, é viveka, diferentes tipos de austeridade, purificação. Os yogis também estão ocupados no Astanga Yoga, Yama, Niyama, Asana, Pranayama. Mas o devoto não está interessado em aprender esses angas, essas técnicas com gyanis ou yogis. Ele quer buscar, certamente, os devotos também são yogis, como Krishna diz no Bhagavad Gita, Yoginanga Pisarvesam, superior aos karmis, que estão apenas preocupados em viver melhor neste mundo, são os gyanis que entendem que isso é temporário, mas superior aos gyanis são os yogis que estão se purificando para poder meditar na realidade transcendental. Agora, aqueles que estão meditando em Deus, o melhor é o devoto. Então, portanto, aí o devoto se estabelece na sua vida espiritual e desenvolve ruti, o gosto da transcendência. E, portanto, este bhava, essas emoções que lhe é inspirado na sessão dos devotos, ela começa a amadurecer e se torna bhava, vai indo em direção à rasa, tá? E aí o devoto desenvolve a shakti, esse apego, entende? E aí o coração começa a ver. Então, nesse sentido, na associação com os devotos puros, com os paramahansas, com esses grandes prabhupadas, grandes mestres dos mestres, que a pessoa pode realmente desenvolver amor puro, porque é no contágio. Por isso, nós temos que entender, nós, humildemente, que temos a pretensão de querer ser devotos, gente, temos que entender que um devoto, ele não é devoto se ele não prega pelo exemplo, se ele não está contagiado com o vírus de prema, o vírus de prema. E, portanto, nós temos obrigação de sermos vetores neste contágio do movimento de Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu, de fazer com que as pessoas possam se aproximar. É na associação com os devotos. Por isso, a Prabhupada fala, para isso, nós fundamos essa Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. A ISKCON, ela foi feita com o propósito de permitir que as pessoas possam associar-se com devotos puros. Porque fora da associação de devotos puros, ocupados positivamente no serviço a Krishna, o serviço devocional não se torna maduro. E Prabhupada explica isso no significado do terceiro canto de Srimad Bhagavatam, que uma pessoa que pensa que pode se ocupar no serviço devocional fora da associação dos devotos, ela está vivendo uma grande alucinação. É muito enfático, porque fora da associação dos devotos, o serviço devocional não amadurece. Ele ainda fica muito misturado com karma e com jnana. Você pode ficar especulando sobre Bhakti, é importante. Bhakti é utilizado porque é o processo mais dinâmico, mesmo pelos karmas utilizam Bhakti, mas só que o Bhakti dele não é a meta, é apenas um meio para te levar a Jnana, um meio para te levar ao paraíso, etc. Não, esse não é Shuddha Bhakti, não é o Bhakti que para Bhakti, como Krishna fala na Bhagavad Gita, ou mesmo Savai Puncham Parodharmo, já estou Bhakti, a ocupação suprema que leva o Swami Kirupa Goswami também explica no Bhakti Rasamrita Sindhu as diferentes categorias deste Bhakti puro, deste Bhakti Uttama Bhakti. Este Uttama Bhakti só existe na associação com os devotos puros, com devotos avançados. Se nós nos associamos com devotos e não desenvolvemos Bhakti,
apenas nos tornamos críticos, este devoto é má companhia. Agora, se associamos com alguém que faz com que a nossa fé aumente, isso é boa companhia. Nós podemos ver se o devoto nos contagia ou não. Se ele não nos contagia, toma cuidado. Ou você fica num limbo do Brahman, o pessoal, sua vida espiritual fica meio contaminada com o personalismo, ou você ocupa-se num tipo de bhakti contaminada, como o Prabhupada fala. Existe esta bhakti contaminada no nosso movimento. O Prabhupada fala, citando Srila Bhaktivinoda Thakur, que existe um outro tipo de devoto que usa tilaka na testa, cante no pescoço, mas não é devoto de Krishna de forma nenhuma, é Kalichela. Ele tem a aparência de devoto, usa todo o maneirismo de devoto, usa tudo de devoto, conhece de cor, tem títulos, etc., etc., mas ele apenas está preocupado por detrás de tudo isso com dinheiro e mulher. Essas duas contaminações, podemos ver. Então, portanto, esse tipo de devotos deve ser rejeitado. Devemos evitar má companhia. Mamãe já falava, meu filho, cuidado com má companhia. Nós queremos as boas companhias. Então, nessa parte do Srimad Bhagavatam, só para encerrarmos, a nossa explicação mostra realmente como que o processo correto é nos aproximarmos dos devotos puros, tá? Que estão adorando Krishna. Até Shankaracharya nos deixou isso bem claro. Então, acho que com isso nós podemos abrir para o próximo estágio das perguntas. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos algumas pessoas aqui. Gostaria de agradecer a presença. Primeiro, agradecer aos devotos e principalmente às devotas do Mayapur TV Brasil por essa oportunidade, esse convite, e também Chaitanya Gosai, que sempre está me encorajando a participar dessas aulas, não, tá? Aqui agradecer também a Patrícia Pinheiro da Silva pela presença, o Marco Antônio Torres Alves, tá? Da Modara Dassa, tá? Ramadano Prabhu e a Mataji Govinda, sua esposa, tá? E Mataji Sundarangi, tá? A Mônica Silveira, bom dia, Mônica. A Ina Maltzer. Se algum desses devotos é iniciado como tal, eu estou lendo o nome que está aqui, tá? Sri Madhava Prasada Devidas. Então, Jai Mataji. A Flávia Nespg, não sei o nome dela. José Luiz Mendes. Wolfgang Ribeira, tá? José Luiz Mendes. Ana Paula Meirelles, que acho que eu já falei, Ana Matejana Suia, tá? Então, a Débora Costa, Hare Krishna, Bárbara Fonseca, tá? Acho que a partir de agora está começando a aparecer umas perguntas. Deixa eu agradecer a toda a presença, daí eu começo a responder a pergunta que começou com Chaitanya Gosai, tá? Então, Paola também está aqui, Paola Simões, Ronaldo Duarte, Luiz Pinheiro, Mataji Jadurani, Hare Krishna, Maduranata, Prabhu, Roberto do Carmo Rocha, será que não é? Acho que esse aqui é o Radai Pandita, Prabhu, a Marília Yoga, tá? Então, vamos ver as perguntas. A primeira pergunta, que foi trazida por Chaitanya Gosai, tá? Prabhu. Ele fala, o conhecimento acadêmico que os devotos também utilizam não tem também sua importância? Ele continua, seria o zero que Srila Prabhupada disse, faltando o número 1? Sim, muito bem colocado. Eu estava falando isso mesmo na aula também, que o conhecimento acadêmico não é para todos. Quando vê que Srila Bhaktivinoda Thakur ele faz uma crítica, às vezes tem devotos que não têm a natureza intelectual, eles não têm a natureza acadêmica, às vezes começaram a entrar nessa parte não ajuda, às vezes prejudica a pessoa que só de dúvidas, mas tem pessoas, de acordo com sua natureza, elas podem pregar com conhecimento acadêmico, mas só que o conhecimento acadêmico, ele, como você colocou bem, ele tem que ser utilizado para mostrar o estado, a condição assim, séria, a condição da consciência de Krishna ser algo assim que pode... Chaitanya Mahaprabhu também o fez quando tomou o sannyasi para poder atrair aquelas pessoas que
ter conhecimento, elas estavam se afastando do movimento de sangue. O grande problema do conhecimento, sabe qual que é? Tanto conhecimento acadêmico, é a diferença entre o erudito e o sábio. O erudito, quanto mais ele sabe, mais orgulhoso e arrogante ele fica pelo seu conhecimento. Agora, uma pessoa que é sábia, quanto mais conhecimento ele obtém, mais humilde ele fica pelo que ele ainda não sabe. Então, na verdade, esses eruditos, que eu estou colocando de uma maneira negativa, eles são pessoas assim convencidas, eles estão cheios de certezas. Agora, o sábio, ele está cheio de dúvidas. Então, o devoto, ele tem dúvida. Chaitanya Mahaprabhu disse, meu guru falou que eu sou um ignorante, que eu não posso estudar esse conhecimento. E, portanto, ele pediu para eu meramente cantar Hare Krishna. Então, o devoto tem essa atitude humilde. Entende? E a sabedoria significa que o conhecimento que ele adquire. Então, às vezes, tem devotos, como o Prabhupada queria, que seus devotos cientistas, que seus devotos acadêmicos fizessem Instituto Bhaktivedanta Institute. Foi feito exatamente para que esse grupo de Vaishnavas, que tem a natureza de poder servir a Krishna dessa maneira, eles possam servir a Krishna. Então, o conhecimento acadêmico, ele pode ser uma faca de dois gumes, porque teve muitos devotos, discípulos de Srila Prabhupada mesmo, que adquiriram muito conhecimento. Por exemplo, existia um devoto que era o servo de Srila Prabhupada, e Prabhupada permitiu que ele estudasse sânscrito, ele foi um grande erudito em sânscrito, que ajudava Srila Prabhupada, e ele ficou tão arrogante que ele chegou e questionou a posição de Srila Prabhupada. Ó, Srila Prabhupada, o senhor me dá a bênção de eu buscar um guru, um mestre espiritual autêntico? Srila Prabhupada falou, sim, te dou a bênção do nascimento após o nascimento. Então, às vezes, tem devotos que quando aí começam a especular. Hoje em dia é muito fácil, né? Não precisa nem ser erudito. Qualquer pessoa na internet já sabe de tudo. Então, o pior é aquela erudição mal dirigida, baseada em aumentar o ego. Pessoas são autoridade de tudo. Então, portanto, o conhecimento, como você colocou bem, Chaitanya Gosai, ele tem que vir como um dos zeros. Qualquer qualificação do devoto, não só conhecimento, como a sua austeridade, a sua atitude, tudo isso são zeros. Se não tem um, que é Krishna, a posição de Krishna, e a posição de aceitar Krishna na forma do guru, esse um torna os outros zeros significativos. Então, por isso que o devoto não deve buscar, mesmo um devoto que está querendo desenvolver conhecimento acadêmico, ele tem que ter a bênção do guru, qualquer conhecimento. Os grandes acharyas, os grandes mestres, quando eles escreviam obras acadêmicas, Vaishnavas, eles, primeiro de tudo, se aproximavam do seu guru e tinham a bênção. Sem a bênção, portanto, a vida espiritual, ela tem que começar com com a auspiciosidade do guru e de Krishna na nossa vida. Tá bem? Acho que deve ter respondido essa pergunta. Então, vamos ver se tem outra pergunta. Vamos ver. Entende? Mataji Jadurani fez essa pergunta. Se somos responsáveis pelo corpo material que nos foi dado emprestado, como mantê-lo com qualidade divina sem conhecimento? É muito difícil. Como eu estava colocando, o conhecimento ele é importante. Por isso, nós temos que entender que o pássaro de Bhakti, ele tem que voar com duas asas, a asa da fé e a asa do bom senso. O conhecimento é importante quando o conhecimento está atrelado a Bhakti. Sambandha Gyana, Abhideya Gyana, Prayojana Gyana, temos que conhecimento para entender quem nós somos, quem é esse mundo, quem é Krishna. Temos que ter conhecimento. E depois também temos que ter conhecimento para como agir corretamente, como praticar os princípios védicos, como seguir. Então, temos que ter conhecimento, temos que discriminar. E, por fim, temos que ter o conhecimento último, de conhecer a meta última. Mas só que aí esse conhecimento ele é revelado por Krishna. Quando Krishna vê a nossa contrapartida, que nós estamos nos esforçando. Então, portanto,
as qualidades divinas, elas não vêm pelo conhecimento. O conhecimento mostra que nós estamos... O conhecimento purifica. Se nós queremos receber um convidado importante na nossa casa, a primeira coisa que nós fazemos é uma faxina. Mas, assim, quanto mais importante a pessoa, melhor a limpeza. Algumas pessoas até pintam a casa. Então, da mesma forma, nós temos que, com conhecimento, o conhecimento remove a ignorância. Temos que purificar a nossa consciência para receber Krishna. Então, essa é a finalidade. O instrumento não é a meta, ele é o meio, é um dos instrumentos. Dessa forma, o conhecimento ele não é prejudicial. Tá? Então, realmente, nós temos que ter conhecimento para nos purificar. E aí, quando Krishna vê, poxa vida, esse devoto é sincero, ele está limpando a casa, eu vou entrar nessa casa. Aí, quando Krishna vê a nossa atitude, então o processo ascendente de querer conhecer, chegar a Krishna, ele tem um valor apenas nisso, de livrar a ilusão, tirarmos daquilo que é prejudicial, limpar a nossa consciência. Agora, quem preenche este receptáculo purificado é Krishna, é a graça de Krishna. E quando Krishna vê, como Krishna explica no Bhagavad Gita, aqueles que estão ocupados, aqueles que estão seriamente ocupados, eu dou a compreensão pela qual ele vem a mim. Krishna dá esse conhecimento, e esse conhecimento permite Bhakti. Porque Bhakti é amor. Amor é algo que vem decorrência de conhecimento. Você não ama alguém se você não tem conhecimento. As pessoas podem estar apaixonadas pelo outro, ter uma expectativa que é isso. Mas isso não é amor, porque não tem conhecimento. A paixão, essa maneira de idealizar tudo, vem na ignorância. Então, de alguma forma, o serviço devocional não é uma ignorância de sentimentalismo fático, como muitos fanáticos religiosos. Não, é o conhecimento de que Krishna é Deus, eu sou seu servo, o serviço devocional é a atividade da alma. Então, esse conhecimento, todo conhecimento tem que se resumir a isso. Outro tipo de conhecimento, se nós aumentamos ele e fazemos esquecer esses pontos, aí o conhecimento se torna um obstáculo. É exatamente aquela contaminação, entendeu? Aquela que se critica, mesmo Prabhupada, alguns mestres espirituais, Bhaktisiddhanta, do conhecimento acadêmico, às vezes, se torna prejudicial, porque não está sendo utilizado no Krishna. Não tem um, são 000 que estamos acumulando. Mestrado, doutorado, e bate isso, bate aquilo, e tudo aquilo, mas a pessoa não vive aquele conhecimento, o serviço. Tá? Então, vamos ver. Temos, acho que uma última pergunta do Mathura Nata Prabhu. Seria ou é mais difícil ser um Kalichela do que um devoto não contaminado? O esforço seria maior ser um devoto Kalichela? Como? Depende. Um devoto sincero, ser um Kalichela realmente é indesejável. Ele não vai aplicar esforço nisso. De querer... Como que isso aconteceria? O devoto vai utilizar Bhakti. Eu sou um devoto, eu sou um guru, eu sou um sannyasi, aí a pessoa está preocupada em pratista, prestígio, fama, adoração, para poder atrair as devotas mais bonitas ou as visitantes bonitas. Então, ou então de usar Krishna para ganhar o dinheiro e ficar rico, comprar uma propriedade. Não, isso é um exemplo. Realmente, para um devoto sincero, realmente é muito trabalhoso. O devoto sincero é terrível ser Kalichela. Agora, aquele que ainda não entendeu o ponto, aquele que ainda não caiu a bola, que não quer se humildar, tá? Realmente, ser um devoto sério é mais trabalhoso. Então, temos que ver em que direção que nós queremos. Bhakti não pode ser um instrumento para aumentar o meu ego. Bhakti tem que ser um instrumento para diminuir o meu ego no serviço a Krishna. Tá? Então, por isso, a dificuldade de ser ou um devoto puro ou um devoto contaminado também é determinado muito pelo tipo de associação. Entende? Se você está associando muito com o modo da ignorância, certamente, mesmo sendo um devoto, você vai cair na direção de Kalichela, eventualmente. Você está no modo da bondade, uma vida mais pura,
gratificação. Hoje em dia, os devotos não se preocupam em ver que os princípios da nossa dieta, nossa alimentação nos ajuda a nos alcançar nessa condição da bondade, que nos purifica e permite nós alcançarmos o serviço devocional puro. Quem está preocupado em comer besteira, comer boga, comer alho, cebola, comer alimentos assim que purifique, que contamina a consciência, não seguir, praticar austeridade, não comer grãos e ecadas, todas essas diferentes regras que às vezes as pessoas acham que não é importante. Importante é cantar. Sim, importante é cantar Hare Krishna. Se nós cantamos Hare Krishna, um momento nós vamos purificar e parar de fazer essas coisas. Então, por que ficar perdendo tempo? Por que ficar patinando? Então, nós temos que entender que se nós cantamos puramente, sem cometer ofensa, seguindo os princípios, nós vamos... Realmente, um devoto que está fazendo isso, para ele ser Kalichela, ele não está interessado em ser Kalichela. Ele não está interessado. Portanto, ele busca boa companhia, pessoas que não têm essa... Agora, se eu quero ser um Kalichela, aí eu vou buscar aquele devoto ou aquele que é mais... Aquele devoto é mais progressivo, porque ele permite mais gratificação dos sentidos. Ele permite mais o na direção de Kalichela, tá bom, essa opção, que ele chama de livre-arbítrio. Agora, associar com devotos sérios. Primeiro de tudo, temos que parar de chamar devotos sérios, pensar que ser sério na vida espiritual é a mesma coisa que ser fanático. Ser sério, seguir todos os princípios da consciência cristã, não é fanatismo. O fanático é diferente. O fanático ele tem um perfil psicológico bem característico. O fanático é uma pessoa insegura psicologicamente, que tem a necessidade de converter todo mundo para ser como ele, e quando ele não consegue, ele perde a fé. Geralmente, aqueles que são mais fanáticos são aqueles que caem mais estrondorosamente, com mais barulho. Então, portanto, depende do que nós queremos. Aquilo que nós queremos se torna mais fácil. Tá? Então, acho que podemos encerrar nossa aula, que já passou da hora. Então, muito obrigado por todos os presentes e pelas perguntas. E Hare Krishna, até a próxima oportunidade.